Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud, que visa levar a você conhecimento e soluções para você que busca por esse tipo de conteúdo. O nosso tema de hoje é especialista valida diferenciais e exclusividades do MySQL em cloud na Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe hoje o nosso convidado especial, o Marcos Santana, que é analista e desenvolvedor de sistemas. Ele já atuou como professor no Senac, São Paulo, e está na área há pelo menos 10 anos. Ele testou a nossa plataforma e hoje vai destacar os diferenciais que ele encontrou nela. A gente também conta com a participação dos nossos especialistas em solução cloud, o Daniel Guidolin, também diretor de tecnologia na Saving Cloud, e o Jefferson Miotti, gerente de tecnologia na Saving Cloud. Então, para você que assiste, alguns pontos que nós vamos abordar hoje aqui no nosso talk são os pontos positivos em estar em uma plataforma com o modelo billing, ou seja, pagamento pelo uso e consumo através de carregamento e recarga, os diferenciais identificados na plataforma da Saving Cloud Virtuoso em relação às outras do mercado, como AWS, Azure e DigitalOcean. Inclusive o Marcos, já trabalhou com algumas dessas plataformas, se não todas, e vai comentar aqui o que ele encontrou de diferenciais. Como a Saving Cloud pode contribuir para melhorar o desempenho de projetos de empresas e desenvolvedores e também como a replicação do banco de dados pode te ajudar a escalar a sua aplicação. Então, para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai contar com perguntas, para manter uma sequência aqui no nosso bate-papo, onde o Marcos vai discorrer sobre a experiência dele dentro da nossa plataforma e, no final, ele vai demonstrar como criar e realizar a clusterização, ou seja, a replicação do banco de dados em MySQL. É importante para você que está assistindo aqui o nosso conteúdo que não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo que a gente divulga aqui na Saving Cloud. Tem outros talks também que nós fizemos com outros especialistas e também com clientes, inclusive, da Saving Cloud que utilizam diariamente a nossa plataforma e pode trazer aqui a case deles para vocês. Além, é claro, de outros vídeos e conteúdos que você pode encontrar aqui na nossa plataforma, muito relevante para o seu conhecimento, tá certo? Aproveite também, não deixe de seguir as nossas redes sociais, todas @SavingCloud. É importante que para você que não conhece Saving Cloud e quer conhecer, você pode acessar o nosso site, que está o link aqui na nossa descrição, savingcloud.com, e acessando a guia Soluções Cloud, você tem lá toda a tecnologia que nós temos disponível aqui para você utilizar. Cloud de banco de dados, servidores web, enfim, o nosso painel Marketplace completo lá para você poder conferir todos os nossos produtos e especialidades em servidor cloud. A gente, então, dá o olá aqui para o pessoal que vai participar com a gente hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Bom. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. Obrigado pelo convite, galera. É bem bacana esse tipo de conversa que nós estamos tendo. Eu acho que é ótimo para a comunidade dev, para a gente estar compartilhando aí essa tecnologia, essa plataforma aí que veio para ajudar ainda mais. Nós vamos então para a primeira pergunta de hoje, direcionada ao Marcos, o que a gente quer saber, Comparando as outras plataformas que você já fez uso, Marcos, quais pontos positivos você pode identificar na Saving Cloud? Olha, acredito que a palavra que pode descrever melhor é a dinâmica. Não tem burocracia, é de fácil acesso, ela te dá várias ferramentas, vários ambientes prontos que a partir de botões Next, Next, Finish, você consegue estruturar todo o seu ambiente. E lógico, você criar todo o seu cloud pensado para o seu sistema, para o seu software. Então, você precisa de mais memória, você precisa de um determinado banco, a sua stack exige determinado pacote, você consegue editar e manipular isso muito fácil, sem burocracia, sem susto no final do mês. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu gostei bastante da experiência. Realmente, a plataforma, ela traz essa facilidade, na manutenção, no manuseio dos seus ambientes, além de toda a parte gráfica, que a gente fala que é simples, a utilização da plataforma. Às vezes a pessoa fala, é simples, então não funciona bem, não é legal.
mas pela facilidade e a autonomia do usuário, além de poder editar o que ele quiser lá dentro, né? Não só pela plataforma, como também ele consegue editar pelo SSH, por exemplo, ele consegue fazer tudo. Né? Ele precisa mudar uma variável que seja, ele tem essa permissão para fazer tudo lá dentro. E também a facilidade da plataforma é a vantagem de ela ser voltada para microserviços, né? Que você consegue ter camadas, né? Uma camada para sua aplicação, outra camada para o banco de dados, e aí você consegue ter outras camadas. Eu preciso que a cron da minha aplicação rode em outro ambiente. Então você consegue criar um outro nó, né? Configurar uma quantidade de memória RAM e CPU ali para ele, e esses recursos não são compartilhados, no exemplo, com o banco de dados. Então, o que o banco de dados consumir, o que ele precisar de recurso, ele vai ter dedicado para ele. E na aplicação, você também tem como separar a quantidade de CPU e memória para ele. Então, essa é a vantagem de você ter uma plataforma para microserviços, né? Para você dividir o que vai rodar em cada camada. E tudo isso ainda cobrando pela utilização, né? Sempre por demanda. Né? Então, se a sua aplicação tem um pico, né, de uso, aquele pico de uso você vai pagar um pouquinho a mais dentro do seu planejado, né? E fora de horário, né? No horário, vamos dizer assim, fora do horário comercial, vai baixar o consumo e também o consumo do dinheiro, né? Financeiramente falando. Exato. Esse tipo de proposta, né, de você me auxilia muito na parte do desenvolvedor, porque ele consegue dosar e até mesmo entender melhor o seu sistema, em que momentos está sendo custoso para o servidor, né? Então, eu falando como desenvolvedor, para mim é interessante entender como o meu sistema está exigindo do servidor e em qual momento, se aquele momento foi previsto ou não, que às vezes não é previsto. Então, você identificando isso, você consegue ir lá e até mesmo melhorar a eficiência do seu sistema para ser mais compatível com o servidor ali e ficar ainda melhor, né? Chegamos então à segunda pergunta do nosso Talk Saving Cloud de hoje, direcionada ao Marcos também, que é a seguinte: a partir das suas experiências na área, como você acredita que a plataforma da Saving Cloud poderia contribuir para a melhoria de desempenho nos projetos de empresas e desenvolvedores? Bom, eu tenho uma veia desenvolvedor independente, então eu peguei muitos servidores pequenos, para pequenos projetos, ou até mesmo empresas pequenas, projetos em empresas pequenas, que tinha o desenvolvedor acabava tendo que fazer algum trabalho de DevOps, né? E isso não é específico da carreira, mas acontece muito. Então, o que me deixou mais sem palavras, né, vamos dizer assim, é que não existe burocracia, né? Você não precisa criar chamado, você não precisa esperar o chamado ser respondido, a resposta do seu chamado, nada. Você consegue configurar o seu ambiente como se fosse o seu ambiente local, que é ótimo, né? Desenvolvedor ali que você já vai ajustando comparado ao Docker, né? Deixando o seu ambiente todo padrão para o seu sistema, né? No nível do seu sistema ali, de maneira fácil, no mesmo período do tempo, né? Então eu programei, eu fiz todo o ajuste do meu cloud e em curto período de tempo eu já recebi um e-mail com a resposta que estava tudo concluído, com as senhas, com os usuários. É muito fácil, muito dinâmico. Os ajustes entre as camadas, né? As camadas se conversando, eu poder editar essas camadas também é algo que é muito simples. Chega a ser absurdo que isso não está no meu local, isso está no servidor. Eu fiquei bastante abismado. Bom, essa é a vantagem, né, do nosso painel de controle, né, onde a plataforma proporciona essa facilidade, né. No talk anterior a gente comentou, e eu sempre brinco com isso, que a nossa plataforma ela é intuitiva. Você não precisa praticamente tirar uma certificação para aprender a operar ela, né. E também você acaba tendo autonomia. Então você consegue configurar qualquer coisa que você realmente precisa para a tua aplicação, para o teu banco de dados. Você tem total autonomia. Então você pode ir lá, eu quero mudar a configuração no MyCNF. Então você consegue fazer isso a qualquer momento. Eu quero ajustar a configuração de buffer pool. Você já tem essa autonomia lá dentro. Além dessa autonomia, tem alguma inteligência por trás, né? Principalmente em banco de dados, que acaba já
pré-configurando alguma coisa ali de buffer pool, de cache ali para o teu banco, né, para consultas mais quentes para memória RAM. Então isso acaba trazendo mais desempenho. Então esse é um pouquinho da nossa plataforma, né? Tem bastante coisa para o pessoal conhecer. Saindo um pouquinho, né, só dos microserviços, tem também, né, a pessoa tem o Docker dela, montadinho, do jeito que ele gosta, dá para subir na plataforma também. Né, tem essa facilidade também de subir o Docker ali, né? Se tiver publicado, fica muito fácil também de trazer já algo pronto para cá. A gente segue o nosso talk, então, com mais uma pergunta. Na verdade, é um comentário que a gente gostaria que o Marcos fizesse a partir da experiência dele na nossa plataforma, né? Que ele comentasse sobre as topologias e os cenários para as diferentes opções de replicação disponíveis na Saving Cloud. Bom, a topologia, por padrão, já inclui um nó de balanceador de carga, Proxy SQL, e um par de instâncias de servidor na base de dados no MySQL. De réplica de forma assíncrona, né? Mas com o auxílio da plataforma, né, você consegue estar editando, podendo deixar isso, adicionando ou removendo e deixar isso da melhor forma para o seu ambiente, né? Acho que esse é um ponto muito assertivo da plataforma. E também a plataforma proporciona essa função de você replicar os dados automaticamente. Então, a gente fala de novo, brincando, aperta o botão, você consegue já criar um cluster. E é isso mesmo que acontece para o banco de dados. Né? Você configura, eu quero criar uma replicação. Então, você marca a opção lá, cluster, e aí você tem a opção, as opções de replicação. Né? Master, Master Slave, ou até cluster galera, né? Que existe um tipo de replicação diferente. E aí fica praticamente o cardápio do cliente ali, qual que é a melhor opção para ele. Eu prefiro uma aplicação Master, ou quero uma aplicação Master Slave, e direcionar as consultas do banco para o Slave e o Master recebendo só as gravações. Então, existe essa vantagem da plataforma. Você consegue, além de replicar automaticamente, né, de deixar pronto no SQL Server, no MySQL, você consegue escolher qual o tipo de aplicação que você quer rodar. E tudo isso, né, sempre lembrando, né, se o cara tem um conhecimento acima da média, né, vamos dizer assim, ele consegue criar, né, instâncias de MySQL e fazer a replicação do jeito que ele quiser. Né? Ele tem autonomia como se fossem vários servidores e montar também a replicação com ou sem o Proxy SQL, né? Ele pode fazer o que ele quiser lá dentro da plataforma. Sempre tem essa disponibilidade, claro, tendo pouco de conhecimento, né, de fazer do jeito que ele quiser lá dentro. E um ponto muito interessante, né? Hoje a Saving Cloud está em 2 pontos no Brasil. Então, um exemplo, eu quero ter uma replicação aqui em São Paulo e outra em Fortaleza. Então, você consegue fazer essa replicação por rede privada, então você não precisa sair para a internet, deixando o teu banco exposto, e você consegue fazer tudo isso numa camada simples e fácil. Né? Dentro da nossa plataforma tem um marketplace, né? A gente já tem a função lá dentro do MySQL multi-região, então você consegue já ter pronto isso apertando o botão. Então você já tem um banco aqui em São Paulo e outro banco em Fortaleza, replicando os dados ali sem nenhuma configuração que você precisa fazer manual. Nós vamos então para mais uma pergunta, que é a seguinte: como funciona o Proxy SQL? Como ele pode ser aproveitado para minha aplicação? O Proxy SQL tem intermediando o seu banco de dados, né, com a sua aplicação. Então, através dele, você consegue criar algumas regras para fazer o uso melhor e até mesmo balancear o seu banco de dados. Então, por exemplo, ele trabalha com o conceito de host groups, que vai separar um banco de dados que a gente costuma chamar de mestre, que nele você pode aplicar a regra de leitura e escrita, e os outros replicadores somente para leitura. Então, quando vir algumas chamadas ou carries selects, você consegue filtrar isso para os seus replicadores, que tem a regra somente de leitura, e não ocupar totalmente o seu mestre, balanceando, né, o seu banco de dados, deixando a sua aplicação fluindo, né, praticamente. É muito bom isso, e com o auxílio da plataforma, onde te dá toda uma questão visual, né,
com a ajuda do Orchestrator, facilita ainda mais a criação e a manipulação desse ambiente. Aproveitando o gancho, então, sobre o MySQL Orchestrator, a gente gostaria que você comentasse, Marcos, né, sobre a ferramenta em relação à análise que ela faz na saúde da replicação. Bom, o MySQL Orchestrator, ele auxilia de forma visual, né? Ele é um MySQL que vai te ajudar a entender todo o algoritmo que você criou para o seu proxy SQL com MySQL. Então, ele vai te trazer de forma visual como que está a ligação disso, a replicação da sua base de dados, quem é o mestre, como está o comportamento e, lógico, né, com o auxílio dos logs e até mesmo com alertas se está funcionando da forma correta ou não. Tirando também toda a parte funcional que você consegue editar e até mesmo supervisionar as regras do seu ambiente. Eu achei muito prático, o painel já entregou isso pronto para mim, eu recebi por e-mail só o acesso com o login e a senha, eu consegui ver todo o meu ambiente, eu consigo editar e ver se as minhas regras estão sendo aplicadas da forma que é o esperado, sabe? E até mesmo praticar alguns testes. Achei muito bacana. A gente segue então para a última pergunta do nosso talk de hoje, antes da demonstração que vai ser realizada pelo Marcos, que é a seguinte: você pode notar, Marcos, que é possível ter uma economia significativa nos custos, né, com a escalabilidade vertical da Saving Cloud? Então, uma coisa que é bastante interessante na plataforma da Saving Cloud é que conforme eu vou manipulando a minha cloud, ou editando, ou acrescentando as coisas, eu consigo ter em tempo real o custo disso. Então, eu acho que isso auxilia muito as empresas e até mesmo pequenos desenvolvedores que têm algum sistema independente rodando, porque te ajuda a tomar até decisões. Citando um exemplo, eu acho, né, que se eu deixar determinada aplicação em um mini serviço, ela vai responder melhor do que ela está respondendo agora. Só que às vezes esses tipos de testes ficam inviáveis na questão da suposição. Você não sabe o quanto isso vai custar para a empresa ou para você mesmo, né? E pelo painel da Saving Cloud, não, você já consegue escalar isso e até mesmo ter um orçamento, né? De aquilo, é só isso, ou legal, é aquilo, vale o custo do teste ou não. Então eu acho isso bastante legal, bacana, e acho que isso auxilia muito, tanto para as empresas quanto para pequenos desenvolvedores que ainda estão começando na jornada e quer entender melhor os custos disso, né? Eu acho que a parte de custo de servidor ou até mesmo manipulação de servidor é algo que o pessoal que está entrando na carreira dev não explora tanto e que, dependendo da forma que ele entender isso ou for mostrado para ele, pode ser um fator de desânimo, porque em algumas plataformas não é tão acessível ou você é cobrado por aqueles pacotes fechados, que você nem vai usar tudo que está lá e você não sabe tudo que está sendo vendido para você. Então, acho que é bem transparente e bem dinâmica a forma como a Saving Cloud trabalha. Eu acho que auxilia muito. E aproveitando o gancho, né, que você falou sobre os custos, aqui com a gente acaba que tem um time que pode te acompanhar dentro da Saving Cloud. Como que é? Um exemplo, você está vindo de uma outra empresa, você tem um ambiente ali on-premise ou você tem alguma coisa rodando com aqueles pacotes fechados e tem dúvida como vai ficar o valor aqui com a gente. Então, a gente tem um time de consultores aqui que analisam o teu ambiente, verifica a tua aplicação, o que você tem de banco de dados, qual que é a sua necessidade, né? E aí te prepara uma estimativa disso por base como que seria aqui com a gente, né? Muitas vezes o cliente vem de uma outra empresa, eu tenho Y de armazenamento ou X de memória RAM, e acaba que nem utiliza tudo isso e quer rodar da mesma forma aqui com a gente. A gente mostra um outro cenário para ele, né, de como pode ser, de como você pode ser mais performático, até mesmo com menos recurso, né? E aí o cliente acaba ficando e gostando do custo que acaba sendo realmente ali por demanda que acaba consumindo. Outra coisa que é bem importante lembrar é que a gente tem sempre o período de testes, né? A gente tem ali 14 dias para o cliente, para o usuário desfrutar de tudo que a gente oferece, sem custos e sem compromisso, né? Então, ele tem 14 dias para debulhar mesmo, ver o que ele consegue usar aqui dentro
e fala, não, beleza, é isso aqui que eu quero, deixa o ambiente redondinho do jeito que ele precisa, ele vai acompanhando nesses 14 dias o custo que ele teve, ele consegue ter uma ideia de quanto vai custar para ele no final do mês ali. Né? E tem a opção de auto-recarga, que é muito interessante na nossa plataforma também, né? Que ele pode configurar lá, chegou, por exemplo, em R$100 o meu saldo, já faz uma inserção lá de mais R$200. Então, sempre ele vai ter o saldo ali dentro, né? E consumindo e acompanhando em tempo real, né? De hora em hora, atualizando ali o quanto ele consumiu, para ele saber no final do mês ali qual vai ser o valor que ele vai ter que investir aí, né? Na nossa plataforma. Chegamos ao fim, então, da nossa rodada de perguntas. Agora o Marcos vai realizar uma demonstração de um ambiente criado e replicado do MySQL em nossa plataforma e as opções disponíveis com os comentários dele e da nossa equipe aqui também. Então, compartilhando a sua tela. Perfeito. Então, como eu conversei com vocês, né? Eu fiz a instalação do meu ambiente todo pelo Marketplace. Tem diversas opções aqui, tá? Não só para MySQL, tem outras informações, inclusive Redis aqui, que é bastante interessante, tá? Serve aí também para uma outra conversa, quem sabe. Mas eu fiz a instalação total pelo Marketplace, tá? Começou a instalação, como eu falei, num curto período de tempo, eu já recebi um e-mail da Saving Cloud informando que meu ambiente já estava criado, me passando toda a estrutura de conta, de senha, e eu pude fazer acesso à plataforma e apareceu aqui, né? Então, por exemplo, aparece aqui o meu banco de dados master, que é o meu primeiro, que é onde vai receber, tem a regra de negócio, onde eu vou ter a leitura e a escrita, né? E os meus replicadores aqui, tá bom? E, lógico, o meu proxy trabalhando para administrar toda essa questão, certo? Vindo para o painel do Orchestrator, que também já veio com toda a questão configurada através do painel da Saving Cloud, você pode ver de uma forma fácil e amigável, né, como está sendo orquestrada o meu banco de dados. Então, você pode ver que tem o meu master e os meus outros 2 bancos de dados que servem como o replicador, né, com a regra de somente leitura, tá? Eu nem cheguei a mostrar, então. Esse é o meu master e os outros 2 replicadores, tá bom? A gente vai acessar eles aqui. Não, aparentemente a tela é igual, mas acredite, está mudando, tá? Então, se vocês notarem aqui, tem o final 77, opa, aqui. Então, eu estou acessando opa, falei o errado, é o 79, né? Falei aqui, ó, 12479. Então, é o meu master, aonde eu tenho, já fiz até uma tabela criada aqui só para a gente fazer o teste do ambiente, né? Então, eu tenho aqui o meu banco de dados master e os meus outros 2 replicadores, que, ou seja, tudo que eu fizer no master, ele vai replicar para os outros, tá? Só que os outros só vão servir com a regra de leitura, né? E vai fazer a questão do balanceador lá. Então, só para a gente testar, do 79, que é o meu master, onde vocês podem ver o Mzinho aqui, ou não, eu vou criar uma informação na minha tabela, tá? Eu criei uma tabela user aqui com as colunas ID, name e age de idade, tá? Devia ter colocado em português. Mas eu vou inserir uma informação, tá? O ID está como autoincremento. Então, vou colocar o meu nome, por exemplo, e a minha idade. E vou adicionar, tá? Se eu vir aqui no meu banco de dados, vai aparecer o ID 5 com a minha nova informação. E no meu master, como eu falei, no 79. Se eu vir para o outro banco de dados, o 78 e o 28, que são meus replicadores, e atualizar, você vai ver que apareceu a mesma informação do master, porque ele replicou, né? Então, trazendo para o desenho do Orchestrator aqui do master, ele replicou para os outros 2, para o 78 e para o 28, a partir do 29. E o que é bacana desse painel do Orchestrator, o pessoal pode me corrigir, é que eu posso ver as configurações e regras. Então, por exemplo, eu vou parar no banco 78 a replicação, então vou dar um stop. Olha lá. O painel, que é bem interativo, já mostra ó, que ele
tem um problema, não está replicando, e agora eu vou testar isso, tá? Então, eu vou excluir uma informação do meu banco de dados. Vou apagar outro nome aqui porque o meu tá legal. Vou apagar o primeiro, fulano. Então, apaguei o fulano da minha base. A regra que eu apliquei é no 78, então se eu vim para a base 28, o fulano vai permanecer. Se eu vim para a base 28, o fulano foi apagado, porque o 28 está rodando normalmente, como vocês podem ver. E agora eu vou voltar à replicação, tá? Então, Start Replication. Está rodando normalzinho. Está falando aqui a próxima atualização. Se eu vir aqui, ele apaga. Então, ele voltou ao sincronismo da minha orquestração da minha aplicação, tá? Isso é uma maneira bem bacana e interativa de entender como funciona e para testar se suas regras do proxy está funcionando bem. Eu achei bacana. Como eu falei, foi tudo criado através da plataforma, não precisei de ter muito trabalho para criar isso e deu um ótimo resultado. Eu acho que daria para fazer diversos testes e explorar ainda mais a plataforma. Já estou pensando em várias coisas aqui que eu vou fazer. É bem legal, né? A gente viu ali que a estrutura, olhando a estrutura, parece algo bem complexo, né? Acaba sendo, porém, na criação, ela é bem simples, né? Imagina tendo que instalar, a gente mostrou ali, tem três containers, né? MySQL, mais 2 do proxy, né? Imagina a pessoa tendo que instalar tudo isso manualmente dentro de um CentOS, de um Ubuntu, seja o que for, né? E ainda fazendo a configuração de toda a replicação, né? Claro, tem alguns especialistas que fariam isso rapidamente, mas não seria também, sei lá, 5, no máximo 10 minutos que foi você clicando ali, né? Colocando só algumas informações no painel de controle. Então, dando um exemplo do quão fácil é a plataforma e trabalhando também a parte de topologia, que você pode editar de maneira simples, eu vou... A questão que eu falei também, né, dos valores, você já ter o orçamento, né, do que você vai gastar ou não, ou até mesmo você querer fazer um teste de se você precisa de mais ou menos memória, saber o valor disso, alguns containers, o quanto a sua aplicação vai precisar, ou o quanto você quer testar para saber se a demanda de escala vai ser possível. Lógico, e sempre uma coisa que é bastante interessante de mostrar aqui na plataforma é que você vai tendo de cara o valor da alteração. Então, eu acho que isso é bastante intuitivo e ajuda, lógico, nos pequenos testes, ou até mesmo para grandes empresas, saber se determinada feature é viável ou não, né? Então, eu acho que essa ferramenta, né, essa parte da plataforma é bastante interessante, da Saving Cloud. E outra coisa que é bastante legal mostrar é as configurações das stacks. Então, determinadas stacks ele já te dá as opções ou necessidades do que vai precisar. É bastante interessante. Na hora que eu abri foi algo que me chamou a atenção também. E até falando um pouco do painel de controle, né? Você consegue ter detalhes até do teu servidor, do teu ambiente ali, né? Então, um exemplo, você consegue acompanhar o uso de recurso, né? Acompanhar ali por gráficos o que está tendo de conexão, a parte de memória RAM, o que está sendo em uso. Também a parte de você, eu preciso acessar o SSH e estou fora do meu computador. Então, do painel você consegue ter o acesso ao web SSH, né? Fazer os ajustes, fazer tudo o que você tem a necessidade. Também consegue reiniciar. Por algum motivo eu fiz alguma coisa, travou. Então, você consegue também ali fazer o restart do teu ambiente. Então, assim, o painel é bem completo. Tem N opções para você configurar o teu ambiente, fazer a instalação, a parte de ajuste. Então, assim, é um canivete suíço, vamos falar assim. Exato. Nós vamos chegando ao fim, então, do nosso Talk Saving Cloud de hoje. O Marcos acabou de demonstrar para vocês aí sobre a nossa plataforma, a replicação do banco de dados MySQL, como criar e também sobre diferenciais que temos na plataforma da Saving Cloud. Eu deixo agora o espaço aberto para vocês que participaram aqui com a gente, o Daniel, o Jefferson e
em especial o Marcos, para complementarem sobre o nosso bate-papo e também se despedirem do pessoal. Bom, eu quero agradecer ao Marcos, né, por ter passado um pouco da experiência da plataforma aqui com a gente. Quiser depois trocar uma ideia, mostrar alguma coisa, a gente está aí, só para chamar a gente. E também para o pessoal, né, quiser testar a plataforma, fazer um teste ali, 14 dias, só se cadastrar no site. Tem o nosso time aqui de suporte técnico, tá? Auxiliar você, te dar todo o apoio aqui, tá? Então você pode contar com a gente. É isso. Obrigado. Até a próxima. Também agradecer ao Marcos, uma demonstração bem intuitiva, bem interessante, né? Mostrando a facilidade do nosso painel de controle e todas não, né? Mas algumas das ferramentas ali que a gente tem, né? Ele mostrou no finalzinho ali que a gente tem um monte de coisa pré-configurada, né? Então, tudo que você precisar, o Save Cloud está aqui para te ajudar, né? Trazer a sua aplicação, o seu banco, seja o que for para a nuvem. Tá? E conte com a gente, né? A equipe do Jefferson aí está sempre disponível, né? Os consultores aí sempre preparados para receber as demandas e encaminhar da melhor forma possível. Mais uma vez, agradeço ao Marcos, muito boa explicação, muito boa conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, a Saving Cloud também por abrir esse ambiente demonstrativo e indicar, galera, está assistindo aí, que tem curiosidade, faz o teste, tem um período gratuito, compensa, vale a pena. Às vezes não, eu mesmo, durante o teste aqui, já tive vários estalos de ideias que poderia dar certo, agora que ficam um pouco mais viáveis, que quando eu comecei a programar não era tanto, então acabei deixando de lado. Eu acho que compensa muito e explorar, porque isso é muito bom, né? A área de tecnologia, ela é bacana por isso, né? O quanto você consegue criar, o que a sua imaginação determina ali. E agora com esse tipo de conteúdo acessível, né? Que alguns anos atrás não era possível, era uma barreira ali de inclusão de quem estava iniciando, explorar isso. Então, falo para todos aí, compensa o teste, cria uma conta, entre em contato com o pessoal, o WhatsApp lá do suporte responde na hora e vamos crescer juntos, tá? Dá para explorar bastante coisa. Essa edição do Talk Saving Cloud vai chegando ao fim. Aproveito para agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, o Daniel, o Jefferson e, em especial, o Marcos, né, que dedicou o seu tempo contribuindo aqui com o nosso bate-papo de hoje. Então é isso, obrigado mais uma vez. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, é muito importante que você acesse o nosso site aqui na descrição, savingcloud.com, também está aparecendo na sua tela nesse momento, savingcloud.com. Você indo lá na guia Soluções Cloud, você vai conhecer todas as nossas tecnologias disponíveis em solução cloud para você. Você pode ir lá ver o que tem de banco de dados, configurações para o seu servidor, enfim, servidores web, tem bastante coisa para você conseguir ali acessar, testar também durante 14 dias. Está tudo disponível no nosso site. Aproveite para você que não é inscrito no nosso canal também para se inscrever, para não perder nenhum conteúdo. Esse foi um dos talks de tantos que a gente já fez aqui com outros especialistas e também clientes que trouxeram as suas cases aqui para você poder conhecer ainda mais e saber onde você pode chegar com o seu projeto através da Saving Cloud, tá bom? Aproveite também e siga as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud, para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Obrigado pela sua companhia, a gente se vê num próximo talk. Um grande abraço.